Bem, na aula de hoje, nós vamos falar aí sobre o quarto grande grupo de cromatografia, né? A gente viu cromatografia em papel, coluna e camada delgada, a gasosa e, por último, a líquida. A cromatografia líquida também é conhecida pelo nome de HPLC. H de id alta, P de pressão, ou seja, cromatografia líquida de alta pressão. A gente também vai ver nomes como UPLC, né? Ultra pressão, cromatografia líquida. Aportuguesando CLAE, cromatografia líquida de alta eficiência, ou simplesmente cromatografia líquida. Mas os dois termos mais comuns são realmente HPLC ou CLAE. Só lembrando, cromatografia, croma significa cor, grafia, escrita ou escrever. Sempre formada por uma fase estacionária ou fixa, que encontra-se dentro do aparelho, num local chamado coluna. Então, a coluna é a fase fixa. E a outra móvel. A móvel vai ser o quê? Os solventes mais a nossa amostra, que vai passar pela fixa. Então, existe uma variedade infinita de combinações entre a fase móvel e a estacionária, que faz com que ela tenha uma série de técnicas diferenciadas. Então, como a gente já tinha visto, aula retrasada, vamos sempre ter em mente essa primeira cromatografia de coluna, feita lá pelo botânico russo em 1906. Que o princípio vai ser o mesmo. Você tem a fase móvel, que é o solvente, normalmente, a amostra que você injeta aqui, e que vai ser conduzida pela fase móvel, e aqui embaixo a fase fixa ou estacionária. Lembra que ele usou carbonato de cálcio que tem em conchas do mar. A fase móvel vai arrastar a amostra e conforme a afinidade da amostra com a fase estacionária, ela vai sair mais rapidamente ou mais lentamente. Então, o princípio do HPLC é o mesmo. A gente vai falar muito em coluna, coluna. O que é a coluna? Nada mais é do que essa parte onde está a fase estacionária. Sempre que a gente falar de coluna, você vai lembrar disso aqui. Detalhe, aqui ele está descendo por gravidade, tá? Mas hoje em dia, trabalha-se com colunas com diâmetro de micrômetros. Então, o que acontece? A diferença da alta pressão é o seguinte: no início aqui, você vai ter uma bomba que vai fazer essa fase móvel passar com mais rapidez pela fase estacionária. Porque a fase estacionária hoje em dia é minúscula, né? E simplesmente com a força da gravidade, ela não conseguiria se deslocar, tal qual no experimento do botânico. Então, hoje em dia, você tem a tal da alta pressão. Então, você vai ter bombinhas que fazem, bombas, né, que fazem isso daí correr mais rapidamente. Aí tem toda a história da cromatografia aí, né? Na década de 30, foi a era da cromatografia moderna. Por quê? Porque essa primeira era em coluna, daí começaram a surgir as de camada delgada. Na década de 40 e de 50, surgiu a cromatografia gasosa. E na década de 60 e 70, foi o que apareceu a cromatografia líquida, esse terceiro grande grupo. Por isso que eu falei que são basicamente 4 grupos, né? Coluna, camada delgada, gasosa e líquida de alta eficiência, de alta pressão. Então, partindo da mais simples para a mais complexa.
onde a cromatografia é usada em tudo, viu? Na indústria química, farmacêutica, petroquímica, alimentícia, refinaria, ambientais, alimentos, forense, toxicologia, cosmético, fármacos, pesticidas, proteínas, aminoácidos, corantes, lipídios. E em cada uma das indústrias, você vai ter um tipo de análise. Por exemplo, na área de alimentos, né? Para você determinar tipo de aminoácido, o tipo de ácido graxo, o tipo de açúcar, se tem ácido ascórbico, as vitaminas, né? Em gerais, os minerais. Então, sempre que você quer fazer uma dosagem, né? Dosagem específica, uma dosagem detalhada, vai ser por método dessa, principalmente da gasosa, mas principalmente dessa líquida aqui. E assim vai, na indústria farmacêutica, em análises clínicas, né, para ver proteína, peptídeos, aminoácidos, indústria farmacêutica, né. Então é isso, a cromatografia é uma técnica inicialmente de separação ou purificação, que visa separar individualmente os constituintes de uma mistura composta de diversas substâncias, onde é possível qualificar e quantificar as mesmas. Surgiu a líquida, surgiu nos anos, a gente viu ali 60, 70, né? Então, a fase móvel é sempre um solvente, é sempre líquida. A estacionária pode ser líquida ou sólida, o que está dentro da coluna. Sempre a gente vai ter o emprego de alta pressão, com bombas de vácuo que ficam ali após a aplicação da fase móvel. E a separação vai se dar pela afinidade. Então, quanto mais afinidade entre a fase móvel e estacionária, maior o tempo dela passar pela coluna. Então, se ela não tiver muita afinidade, ela vai passar rápida. Se ela tiver pouca afinidade, ela vai passar o quê? Rapidamente pela coluna. A coluna está lá dentro do aparelho, né? Então aqui o detalhe do aparelho, né? Então, são esses componentes. Aqui você tem o solvente, que é a fase líquida. Passa por uma bomba que dá pressão. A bombinha aqui dá pressão. Aqui você vem e injeta a amostra. Daí a amostra mais o solvente vão passar pela fase fixa. Lembra daquele primeiro esquema lá, carbonato de cálcio. Então, essa daqui é o que a gente vai chamar de coluna, tá bom? Passada pela coluna, vai para o detector, e como é um sistema líquido, né, de solventes, depois normalmente descarta-se em um recipiente adequado aí, e muitas vezes é reciclado. Então, tudo isso é o que está representado aqui no aparelho. Sempre vem um computador junto para você imprimir o que você registrou. O solvente normalmente fica na parte de cima do aparelho, né? Normalmente é mais de uma bombinha. A injeção também normalmente é por meio de microseringas, microlitros, que vai ser injetado. Após a injeção, ela cai na famosa coluna, que é a fase fixa. Manda para o detector, registra e imprime. Certo? Aí é o mesmo esqueminha, a gente vai voltar nele para não causar confusões aí. Então, tudo começa onde? No reservatório, lá em cima. Aqui é o reservatório. Aqui é onde está a nossa fase móvel ou FM. Normalmente, esses solventes são ultra puros, não já começa a dar problema aí, já começa a entupir, entendeu? Então tem que trabalhar com solvente denominado grau HPLC. São solventes caros, né?
Não é qualquer solvente aí de qualquer marca. Precisa trabalhar com marcas boas, por quê? Para não dar problema no aparelho, que é caríssimo, né? Normalmente eles são filtrados, além disso, eles são filtrados, então eles saem dali, já são filtrados e desgaseificados. Então a gente vai ver que existe um aparelhinho que faz exatamente a desgaseificação. Ele é encaminhado para a bomba de alta pressão. E essa bomba aí, logicamente, que você pode, através dela, medir problemas de entupimento. Porque então, saiu solvente, aqui no 3 seria um lugar que ele é filtrado ou desgaseificado, e através da bombinha aqui, essa bomba é eletrônica, né? Então, pá, você liga ela. Se ela começa a não funcionar direito, a dar problema, o computador já indica. Entupiu alguma coisa lá na frente. Porque você começa a forçar ela e o líquido não vai. Então, por isso que ele fala aqui, indica problemas no sistema. Pode ser tanto entupimento, quando o líquido não vai, ou vazamento, quando o líquido vai muito rápido. Os injetores da amostra. Normalmente é feito com microseringas, e alguns possuem válvulas rotatórias, e contém uma alça capilar que pode selecionar 1 a 10 microlitros e ali já drenar o excesso. A coluna pode ser dividida em pré-coluna e coluna de guarda. Então, vamos lá. Pré-coluna. Retém impurezas da fase móvel. Então, aqui está a coluna. A coluna está aqui, ó, 10, né? A pré-coluna seria isso daqui. Pré-coluna. Aqui o 10 coluna. De 2 a 5 centímetros, retém impurezas. A coluna deve ser inerte, ter um diâmetro uniforme e resistir ao ataque e pressão da fase móvel. Normalmente é feita de aço inox, mas também existem colunas de vidro e sílica fundida. E após ela passar pela coluna, que é a nossa fase fixa, ou fase estacionária, ela vai para o detector. Então, passou na coluninha aqui, e para o detector. O detector é isso daqui, é o 11. O detector pode ser semelhante ao espectrofotômetro, ou seja, o que o seu detector faz aqui é bem semelhante ao que um espectrofotômetro faz, nesse tipo, né? Ou ao que um espectrofotômetro de massa faz. Ele pode ter UV visível, absorção da luz ultravioleta visível, pode ser de fluorescência, pode medir o índice de refração e pode ser por arranjo de diodos, que é bem parecido com o espectrofotômetro, mede o UV e o visível. Após isso, manda-se para o computador, né? E o computador vai ler. Então, aqui um exemplo. O que foi dosado? Folha de alface. Tá? Então, obviamente, folha de alface é material sólido. Todo material tem que ser líquido. Então, provavelmente, você tem que pegar essa folha. Tem tudo. Sempre você tem que fazer um pré-processo antes de você injetar no aparelho. Então, normalmente, você pega a folha, um determinado peso, e o quê? Dilui ela com solvente. Então, você vai praticamente dissolver os conteúdos da folha para que eles fiquem líquidos. Daí você injeta no aparelho lá. Nesse caso, que de cara dá para ver que o que ela tem maior quantidade é o 7. E é o 7 clorofila. Então, a folha da alface que tem mais clorofila, não é isso? Por isso que ela é verde. Clorofila A e clorofila B. Existem 2 tipos de clorofila, até isso o aparelho consegue detectar. Depois, em segundo lugar, aqui tivemos 2, que é o
Pigmento violoxantina. Em terceiro lugar, o 4, a luteína, e o 8, o beta-caroteno. Tudo bem? Então, vamos supor, se em vez do alface, você injetasse uma cenoura. Esse pico aqui, 8, ia dar lá em cima, porque a cenoura é rica em beta-caroteno. O 6 e o 7 é dar aqui embaixo. Então, a área do pico é proporcional à massa que passa pelo detector. A padronização tem que ser externa, você tem que fazer uma comparação com uma curva uma curva padrão, porque antes disso ele já teve que injetar tudo isso separadamente. Então ele foi lá, comprou o pigmento beta-caroteno, comprou o pigmento clorofila, tá? Daí veio, injetou o puro aqui e viu que o pico aqui demorava, sei lá, aqui parece ser 4, né? Sei lá, 3 minutos. Daí ele viu que comprou o beta-caroteno, viu que o beta-caroteno era 3 minutos e meio. Então ele tem que comprar tudo isso aqui, tá bom? Para fazer o quê? A padronização. E além disso, ele tem que fazer uma padronização interna, porque às vezes ele injeta a amostra, o gráfico fica branco. Por quê? Ou saiu aqui antes, ou saiu depois. Daí ele vai o quê? Diminuindo, aumentando a pressão que ele coloca no aparelho, para ele conseguir detectar. E se ele colocar uma pressão diferente, uma temperatura diferente, esse gráfico que está aqui, vem aqui para frente. Daí ele não consegue ler. Ou aqui para trás. Então ficou em cima do outro aqui. Então, todas as amostras têm que ser o quê? Padronizadas antes de serem injetadas. Bem complexo mesmo. A vantagem do HPLC analisa amostras não voláteis e termicamente instáveis, amostras com maior variação de peso molecular, maior variedade de aplicação, maior variedade de mecanismos de separação. Então, como tudo, né, tem vantagens e limitações. Podemos considerar que essa segunda linha aqui é uma das mais importantes, né? A segunda é a primeira. Porque o que é limitação? O alto custo do aparelho, para você comprar aparelho caríssimo, e também o alto custo da operação. Então, com relação ao aparelho, só a coluna, isso aqui é o quê? Essa é a nossa fase fixa, tá bom? Então, só a coluna, você vai ter, varia muito o aparelho, mas é 5, 10, tá vendo o preço aí, ó? 6, 10 mil, 8 mil, 5 mil, conforme o tipo de... Então, 8, olha lá, 8, 5, 6, 7. Então, essa coluninha aqui, só essa coluninha tem toda essa variação. O que é essa coluninha? Essa coluninha é apenas isso aqui. 6, 7, 8, 10. O aparelho inteiro, eu estava vendo ali, é para começar em dólar. Então, só pelo fato de ser em dólar, é caríssimo. Mas tem de 20 mil dólares, 30, 40. Então, varia muito. Tem desde varia muito. Até 100 mil dólares tinha lá, entendeu? Conforme o aparelho. Então, é um aparelho caríssimo, né? E isso seria a maior limitação, alto custo. Vantagem, você injetou, se tiver o aparelho já bem calibradinho, você injetou, a análise sai em 5 minutos, 10 minutos, né? Alta resolução, resultado quantitativos, essa é a vantagem, boa sensibilidade, automação. Desvantagem, obviamente o preço, falta de detector universal sensível, o que significa? Significa que a coluninha, às vezes, serve para uma substância, mas não serve para outra. Você tem que comprar outra coluninha. Aquela uma ali que a gente viu. E aqui é importante, a necessidade de experiência do seu manuseio. Então, é dificílimo de manusear, né?
Então, falou cromatografia líquida, a fase móvel é sempre líquida, a sólida é líquida ou física? A coluna, aqui está errado, é menor que 30 centímetros. Então, aqui não é metro, aqui é centímetro. Falta um C aqui. Então, é menor que 30 centímetros. O composto injetado tem que ser líquido e detectado também. Lembra que na cromatografia gasosa, injetado era líquido, mas detectado era sólido. Desculpa, gasoso. Era gasoso. Então, uma das diferenças da líquida para gasosa é o detectado. Temperatura ambiente aqui é 65, na cromatografia gasosa era 300, 400, né? Lembra lá? A gente viu aula passada de detectores infravermelho, ultravioleta visível, fluorescência. A identificação é de acordo com o tempo de retenção e a quantificação é de acordo com a altura e área do pico. Então, aí fazendo uma comparação, né? Aula passada gasosa, aula de hoje líquida. A amostra tem que ser, obviamente, solúvel no solvente, que é a fase móvel. Aqui ela tem que estar termicamente na temperatura de trabalho. Tipo de amostras. Aqui pode ter o gás, ó, gases, líquidos e sólidos. Aqui, líquidos e sólidos, iônicos ou covalentes de baixo e alto peso molecular. Tempo de análise. Um pouquinho mais lenta, mas isso aqui é insignificante, tá? Pratos teóricos, capacidade preparativa, sensibilidade. Mede picogramas, 10 a menos 12 picogramas, de acordo com esses dois detectores. Essa daqui mede desde nanogramas, né, no detector UV, até 10 a menos 15, que seria a milésima parte do picograma. Nem sei como que chama. De acordo também com o detector. Então, o detector colométrico mede ainda amostras menores do que o UV. Alguns cuidados sempre aí, né? O que não deve ser feito? Lavar o tampão usando solvente orgânico puro. Injetar amostras que podem precipitar. Tomar cuidado com ácidos, né? Clorídrico, sulfúrico, por quê? Causam corrosão no sistema. A gente viu lá que a coluninha é de inox, aço inox. Pode ser de vidro também, mas normalmente é de aço inox. Deixar a bomba trabalhar seca. Então, aquela bombinha lá, que fica lá no início, lá, não pode ligar ela sem ter o solvente, tá? Sempre que for ligar ela, tem que ter o solvente, porque ela seca dá problema. Usar teflon, evitar usar teflon, porque pode causar entupimento. Então, se tiver com vazamento, evitar ficar colocando fita aí. Evitar deixar o sistema parado com a fase móvel lá dentro, porque a fase móvel normalmente vai ter ácidos ou bases que fazem o tampão, né? E podem cristalizar. Daí danifica a bomba, injetor, entupimento de detector, isso é muito normal, sabe? Entupimento de coluna, e daí é problema sério. Então é um aparelho bem sensível, difícil de operar, mas em compensação, a hora que ele está funcionando, daí, daí é o melhor que tem, né? Se ele estiver funcionando redondo, né? E você trabalha, vamos dizer, com o mesmo tipo de amostra, sei lá, indústria farmacêutica. Então, sempre vai ter as mesmas amostras. Né? Trabalha com solos, né? Laboratório de pesticidas, laboratório de indústria de óleos e gorduras. Então, sempre que você tem as mesmas amostras ou lotes diferentes de amostras parecidas, se ele estiver operando bem, é o melhor que tem. E você já tiver comprado ele, que o dor é comprar ele. Né? Então, aqui, ele vai falar um pouco
sobre exatamente o aparelho. Ciência. Um outro ponto hoje também muito discutido. Olá! O objetivo deste tipo de animação é discutir os princípios da técnica conhecida como HPLC, de High Performance Liquid Chromatography, ou, em português, CLI, de cromatografia líquida de alta eficiência. Um outro ponto hoje também muito discutido quando se fala em cromatografia líquida é o termo UPLC, ou UHPLC. Pois bem, esse termo, UPLC, derivado aí de Ultra Performance Liquid Chromatography, será também discutido ao longo da animação. A primeira pergunta que se faz quando no entendimento da HPLC é: por que usar esta técnica de análise? Imagine que você tem uma solução contendo uma espécie A e que esta espécie A seja então a cafeína. Se essa solução é submetida a um espectrofotômetro, é possível a obtenção de um gráfico de absorção de radiação em função do comprimento de onda e esse gráfico, característico aí da espécie, pode ser utilizado então para a determinação, por exemplo, da concentração de cafeína nesta amostra submetida à análise. Imagine agora que ao invés de cafeína, você possui uma solução que contenha paracetamol. Esta espécie química também absorve radiação UV, ou seja, pode ser determinada também por espectrofotometria. Então, se eu submeter esta solução a um espectrofotômetro, eu poderei obter ou o espectro de absorção deste analito, ou, em um dado comprimento de onda fixo, a concentração desta espécie na solução, desde que eu a compare com alguns padrões de concentração conhecida. Primeiro ele vai dar o exemplo da cromatografia líquida sem pressão. Agora, e se ao invés de eu ter duas soluções distintas, eu tiver apenas uma solução contendo os dois analitos? Um destes, a cafeína, que possui um espectro de absorção característico, e o outro, o paracetamol, que também possui o seu respectivo espectro de absorção UV-Vis. O gráfico resultante desta medida nada mais é do que a soma das absorbâncias de cada espécie em função do comprimento de onda. É claro que com o auxílio de alguns métodos matemáticos, ainda é possível determinar a concentração das duas espécies nesta solução por espectrofotometria. Esta tarefa, porém, não é tão simples nem tão precisa quanto a determinação em uma solução onde a única espécie que apresenta sinal é a espécie de interesse. E isso se torna ainda mais difícil quando o número de espécies presentes em solução aumenta. Basta imaginar, por exemplo, uma amostra de sangue, onde inúmeras espécies estão presentes em uma mesma matriz. Em resumo, a presença de outras espécies em solução pode causar interferências e dificultar o processo de medida. Então, o que ele falou da limitação do cromatógrafo. Desculpa, do espectrofotômetro. Muito comum para a separação de misturas é a cromatografia líquida. Talvez vocês já tenham visto este tipo de cromatografia sendo realizada em placas. Neste exemplo, eu apresento a vocês uma cromatografia líquida em coluna, onde o que se faz é preencher esta coluna com, por exemplo, sílica. Este preenchimento permanece fixo no interior do tubo e recebe o nome, então, de fase estacionária. Através dessa fase estacionária, faço então passar um solvente. Neste exemplo, o que faz com que o solvente flua através da coluna é simplesmente a força da gravidade. Quando uma amostra contendo os analitos é injetada no topo da coluna, o solvente que atravessa essa coluna arrasta os analitos e faz com que eles saiam na parte inferior do tubo. Agora, quanto maior a afinidade desses analitos pela sílica, ou seja, pela fase estacionária, maior o tempo que eles levarão para sair da coluna. Neste exemplo,
A fase estacionária, composta de sílicas, é uma fase estacionária polar, o que resulta, então, em maior afinidade para analitos também polares. Outro parâmetro que possui influência sobre o tempo de eluição dos analitos é a fase móvel, ou seja, o solvente que é utilizado. Como os analitos que são separados neste tipo de fase estacionária são espécies polares, quanto maior a polaridade da fase móvel, mais rápido estes eluirão através da coluna. Em cromatografia com sílica como fase estacionária, a fase móvel é sempre menos polar que a fase estacionária, e o termo cromatografia em fase normal é utilizado então para denominá-la. Uma vez que as espécies foram separadas, é possível o uso de frascos diferentes para a coleta de cada uma das frações contendo os analitos, ou é possível recorrer-se ao uso de um espectrofotômetro conectado ao fim da coluna. Então, o que se faz é selecionar um comprimento de onda fixo no espectrofotômetro e não mais registrar o sinal de absorbância em função do comprimento de onda, mas sim em função do tempo. Assim, o sinal registrado é plotado em um gráfico como mostrado à direita. Uma vez que a amostra é injetada no topo da coluna, inicia-se o registro do sinal. Podemos perceber que, no início da separação, apenas fase móvel passa pelo caminho óptico, ou seja, pela região do tubo onde está sendo feita a medida. Por isso, obtém-se uma linha reta, via de regra, sinalizando baixa absorção do solvente e constante em função do tempo. Essa linha reta, ou esse sinal constante, recebe o nome de linha base, e é possível verificar por esta linha base ruídos provenientes do equipamento como um todo, por exemplo, da rede elétrica ou de variações no sinal do próprio detector. Além da linha base, este gráfico deverá apresentar também variações na forma de um transiente ou um pico toda vez que uma espécie que absorva a radiação selecionada passe pelo detector. Então, assim que a primeira espécie deixar a coluna e passar pelo caminho óptico, espera-se um transiente ou um pico em tempo de registro ou tempo de separação característico desta espécie. Quando a espécie deixa a região de detecção, ela deixa de absorver radiação e o sinal retorna à linha base. Como nesse exemplo temos duas espécies químicas que absorvem radiação sendo separadas, devemos ter então dois picos sendo detectados. O interessante é que, se mantidas todas as condições de análise e se exatamente a mesma amostra é injetada na coluna, iremos obter um gráfico exatamente igual ao que foi apresentado a vocês. Ou seja, os picos irão sair sempre com o mesmo tempo de análise, chamado aí de tempo de retenção ou tempo de eluição, e a altura ou intensidade dos picos será também mantida. Agora, se uma solução ou uma amostra com maior concentração destes analitos é injetada, obteremos dois picos com os mesmos tempos de eluição apresentados neste gráfico, porém, a intensidade e área destes picos serão aumentadas proporcionalmente ao aumento de concentração. Essas características são de grande importância para a química analítica, porque a avaliação de um sinal em um dado tempo de análise pode ser utilizada para inferir sobre a presença ou não de um dado analito em solução. Já o fato da intensidade do pico ser proporcional à concentração pode ser utilizado então para fins quantitativos, ou seja, para dizer quanto deste dado analito há na amostra. Essas separações podem ser manipuladas pela troca do solvente. Em cromatografia de fase normal, por exemplo, quanto maior a polaridade da fase móvel, mais rápido as espécies eluirão através da coluna. Outro fator que possui influência sobre o tempo de eluição das espécies é a vazão da fase móvel. Adicionalmente, é possível ainda a alteração da fase estacionária utilizada na coluna. Apesar de mais burocrática, permite alterações significativas em uma separação. A verdade é que este tipo de coluna é utilizada apenas para fins preparativos, ou seja, esta montagem experimental com o espectrofotômetro conectado a uma coluna de vidro
foi utilizada aqui apenas como exemplo didático e não é utilizada na prática em química analítica. Foi só para demonstrar. Cromatografia para separar e espectrofotometria é lá no final para ler. Os motivos para que essa montagem com espectrofotômetro conectado a uma coluna de vidro não seja utilizada incluem alta irreprodutibilidade e baixa eficiência de separação. Essa baixa eficiência se dá principalmente pelo pouco contato que ocorre entre a fase estacionária e os analitos solubilizados na fase móvel. Para que a fase móvel possa fluir pela coluna apenas propelida pela força da gravidade, é necessário que partículas relativamente grandes e pouco compactadas sejam utilizadas. Estas partículas, apesar de muitas vezes possuírem poros, apresentam reduzida área superficial. Assim, quando o líquido atravessa a coluna, há pouco contato entre as fases. Devido a estes fatores e ao fato destas partículas apresentarem superfícies irregulares, é muito comum a redução do diâmetro das partículas utilizadas em cromatografia. Com isso, melhor contato entre as fases ocorre e a separação também é melhorada. Em HPLC, é comum o uso de partículas com diâmetro entre 5 e 10 micrômetros. Com esse diâmetro reduzido de partículas e com maior compactação, o método alcança uma alta eficiência. E é justamente por isso que o termo cromatografia líquida de alta eficiência é utilizado. Partículas menores são também utilizadas, sendo comum o uso de colunas com partículas menores que 2 micrômetros. Isso resulta, então, em um método ainda mais eficiente que o HPLC, neste caso, denominado de UHPLC, de Ultra Performance Liquid Chromatography. O problema é que, utilizando apenas a força da gravidade, é impossível fazer passar fase móvel por uma coluna empacotada com partículas destes diâmetros. O que você vai precisar, então, é de uma bomba de líquidos que seja capaz de exercer alta pressão sob a coluna. E é justamente por isso que o termo HPLC, de High Performance, é muitas das vezes substituído por High Pressure. O mesmo acontece com o UPLC, sendo muitas vezes utilizado como sinônimo o termo Ultra Pressure. Em HPLC, é comum os equipamentos atingirem pressões da ordem de 400 atmosferas. Já em UPLC, eles podem chegar a mais de 1000 atm. Para suportar estas pressões, é comum o uso de tubos de aço para o desenvolvimento das colunas de separação. As colunas possuem tamanhos variados dependendo da aplicação desejada. As mais utilizadas possuem diâmetro interno entre 2 e 5 milímetros. O comprimento costuma variar entre 5 e 25 centímetros. E, na maioria das aplicações analíticas, estas colunas são preenchidas com partículas de diâmetros entre 1,8 e 5 micrômetros. Quanto aos tipos de fase estacionária utilizadas, a sílica pura, com separação baseada em processos de adsorção dos analitos sobre este sólido, é pouco presente. Já a fase estacionária, denominada de C18, é, de longe, a mais empregada. Este tipo de fase estacionária consiste em partículas de sílica cuja superfície é ligada a um líquido orgânico, neste caso, um hidrocarboneto com 18 carbonos de extensão. Idealmente, as partículas de sílica servem apenas de suporte para o líquido C18, que, para evitar lixiviação, é quimicamente ligado à superfície da sílica. Resumindo, durante a separação com C18, os analitos devem interagir apenas com o líquido sobre as partículas de suporte, o que resulta então em uma cromatografia de partição entre uma fase móvel líquida e uma fase estacionária também líquida. Como esta cadeia de 18 carbonos é extremamente apolar, utiliza-se sempre fase móvel mais polar, que é estacionária, durante as separações. Assim, ocorre o inverso do observado na cromatografia em fase normal, com sílica como fase estacionária.
Devido a isso, separações realizadas neste tipo de coluna são denominadas de separações em fase reversa. Preenchido o tubo com a fase estacionária, conectores são adicionados às extremidades da coluna para permitir a junção com os tubos que transportam a fase móvel. Por fim, indicações sobre o sentido do fluxo são adicionadas, assim como dados do fabricante da coluna e o tipo de fase estacionária empregada. Após estas ações, a coluna está então pronta para o uso. Na imagem apresentada, é possível visualização de algumas colunas utilizadas em laboratório. Para melhor entendimento, o recheio de uma destas colunas foi removido e é apresentado também a vocês na imagem. Para colunas com partículas de 5 micrômetros, é comum o ajuste de vazão da fase móvel para valores próximos a 1 ml por minuto. Além de permitir o controle via software, alguns equipamentos apresentam painel de controle manual e indicadores de vazão e pressão na própria bomba. Tanto na saída como na entrada de líquido destas bombas, válvulas mecânicas do tipo check valves estão presentes. Estas válvulas servem para garantir que o fluxo de solvente ocorra em apenas um dos sentidos. Pode parecer de pouca importância reconhecer a presença dessas válvulas no sistema de HPLC, mas é preciso citar que muitas das vezes em que a bomba de alta pressão deixa de funcionar, a remoção e limpeza dessas válvulas é o suficiente para resolver o problema. Os pistões e selos que compõem a bomba são outros pontos que costumam apresentar problemas. O mais comum é a entrada de bolhas de ar nos pistões, o que pode ser resolvido simplesmente pela realização de uma purga ou, em casos mais difíceis, há de se acionar a bomba e realizar sucção das bolhas de ar com uma seringa conectada à tubulação de purga. A válvula de purga é o dispositivo que permite estas operações. Quando deseja-se a limpeza da bomba, a válvula é manualmente aberta, o que permite então o direcionamento da fase móvel não mais para a coluna, mas sim para um tubo de descarte. Devido à alta pressão necessária para transpor a coluna, é comum o uso de tubulação de aço para a saída da bomba. Já a sua entrada é conectada por uma tubulação polimérica a um reservatório contendo a fase móvel. Em coluna C18, as fases móveis mais utilizadas são compostas por uma fase aquosa, muitas vezes acidificada ou tamponada, metanol, acetonitrila e THF. O mais comum é ajustar uma fase móvel que seja composta por uma mistura de 2 ou 3 destes solventes e que permita a separação das espécies desejadas. Para que seja possível a injeção da amostra de forma reprodutível, o injetor é conectado entre a saída da bomba e a entrada da coluna de separação. Este injetor possui duas distintas posições, uma para amostragem e uma outra para a injeção da amostra na coluna. A amostragem de volume definido e reprodutível por este injetor é conseguida pelo uso de uma alça ou loop de amostragem conectada na parte traseira do injetor. Este tipo de alça pode ser adquirida ou confeccionada com o volume desejado. Em HPLC para fins quantitativos, é comum a alça de amostragem apresentar volumes entre 5 e 20 microlitros. Já em UPLC, devido à menor capacidade das colunas, os volumes injetados são menores. O carregamento de amostra neste injetor é realizado por meio de uma seringa. A forma mais reprodutível de injeção consiste em utilizar volume de amostra na seringa que permita lavagem e preenchimento total do loop de amostra. Um pequeno excesso de amostra é, com isso, descartado durante o carregamento no injetor.
Preenchida a alça, o injetor pode ser colocado na posição de injeção para a introdução do plug de amostra na coluna. Como a bomba está ajustada para 1 ml por minuto, a amostra será logo transportada até a coluna e a válvula de injeção pode então ser retornada à posição de carregamento. Enquanto isso, no interior da coluna, os analitos presentes na amostra interagem de forma diferenciada com as fases estacionária e móvel e podem então ser separados. Um dos problemas recorrentes em HPLC é que componentes, por exemplo, presentes na matriz da amostra, podem se ligar de forma irreversível à coluna e prejudicar sua capacidade de separação. Estas colunas cromatográficas possuem valor considerável para que sejam descartáveis. Assim, o que se faz é utilizar previamente a coluna de separação, uma coluna com a mesma fase estacionária, mas de menor tamanho e de valor reduzido. Esta coluna recebe o nome de coluna de guarda ou pré-coluna e serve então para proteger a coluna de separação de um possível dano irreversível. Agora que o sistema de separação já foi apresentado, é possível conectar ao final da coluna um detector que seja sensível a alguma propriedade física ou química dos analitos. A saída do detector, por sua vez, pode ser direcionada para um outro detector ou mesmo para um frasco de descarte. Então, durante todo o tempo, a fase móvel flui através da coluna, passa pela célula em fluxo do detector e é direcionada para o descarte. Este será também o caminho que os analitos percorrerão após a injeção. O detector mais utilizado em HPLC é o detector espectrofotométrico. Isso se dá porque muitas espécies químicas absorvem radiação UV. Por exemplo, uma variedade imensa de fármacos que apresentam anel aromático. Então, aqui em cima, é como se a gente tivesse um espectrofotômetro. Ele é apenas uma parte do aparelho. Detalhe, conforme os análises forem subindo, vai passar passa primeiro, já é medido. O mais leve, que fica menos aderido à coluna. Depois passa o secundário, depois passa o terciário. Então, eles não passam junto. A função da coluna simplesmente é separar os analitos para que cada um passe separadamente do outro pelo espectrofotômetro. Espectrofotômetro, no caso, UV, ultravioleta. Uma das configurações que pode ser utilizada neste tipo de detector consiste de uma lâmpada que emita radiação em comprimento de onda na região do UV, seguida de algum tipo de filtro para certos comprimentos de onda, uma célula em fluxo e um fotodetetor. Como a lâmpada emite uma banda larga de radiação, há necessidade de seleção do comprimento de onda, o que pode ser realizado através de uma rede de difração ajustável. Com isso, pode-se fazer com que apenas a radiação desejada passe por uma pequena fenda e atinja a célula em fluxo, por onde passam a fase móvel e os analitos. Após a célula em fluxo, a radiação selecionada atinge o fotodetetor e variações na absorvância podem ser medidas. Para que o equipamento apresentado a vocês funcione, basta agora conectá-lo a um computador onde um software específico de controle e aquisição de dados esteja instalado. Além de permitir o registro e tratamento dos dados, o software permitirá ajustar parâmetros como comprimento de onda do detector, vazão e tempo de corrida. Escolhida a fase móvel e ajustadas todas as demais condições de análise, é possível então dar início à separação por meio da injeção da amostra. Durante toda a separação, o sinal de absorvância do detector é registrado e um transiente, na forma de um pico, é detectado a cada vez que o analito que absorva a radiação passe pela célula em fluxo. Se ampliarmos a região referente aos 3 primeiros picos, podemos ver que, nesta condição hipotética, todos os picos estão separados. Um detalhe, porém, de
grande importância em separações por HPLC é que a separação das espécies não é tão simples assim de se conseguir. É muito comum, no início do desenvolvimento de um método, que as espécies que ficam pouco retidas na coluna não sejam bem separadas. Na verdade, muitas das vezes, elas podem apresentar praticamente apenas um único pico sem nenhuma separação. Uma das estratégias utilizadas para permitir que estas espécies interajam mais com a coluna é reduzir a força da fase móvel. Utilizando uma fase móvel onde estes analitos sejam menos solúveis, possibilita-se que eles interajam mais com a coluna e, com isso, haja maior chance de separação. Em fase reversa, se a fase móvel é composta de metanol e água, pode-se reduzir a força do solvente pelo aumento da proporção da fase aquosa. Testando-se algumas misturas com proporções diferentes, muitas das vezes consegue-se uma separação adequada. Outras vezes, no entanto, há de se alterar o solvente utilizado, o pH do meio ou mesmo a coluna utilizada para a separação. Agora, é preciso citar que este HPLC que estou apresentando a vocês é um dos modelos mais simples disponíveis comercialmente. Permite o uso apenas de uma fase móvel com composição fixa durante toda a corrida. Ou, como chamado em cromatografia, permite apenas o uso de separações em modo isocrático. Durante a otimização de um método de separação, é comum a avaliação de diversas misturas de solventes como fase móvel. Se um equipamento destes é empregado, haverá necessidade, então, de preparo de uma nova fase móvel para cada teste realizado, o que, sem dúvidas, é pouco produtivo. Adicionalmente, com este equipamento simples, mesmo quando a separação é conseguida baixando-se a força da fase móvel, um outro problema surge. Com a baixa força eluente do solvente, espécies de baixa interação com a coluna podem até ser separadas. Porém, espécies que possuem interação mediana com a coluna podem levar mais de 1 hora para sair. Já uma espécie de alta interação com a coluna pode até mesmo não ser detectada. Esse problema, ou problema geral da eluição, é resolvido com uma separação dinâmica, denominada então de modo gradiente. A separação é iniciada com um solvente de baixa força e que permita a separação das espécies menos retidas. Porém, durante a corrida, a composição do solvente é alterada de modo a acelerar a saída das espécies que apresentam maior interação com a coluna. Para que isso seja realizado, é necessário que o equipamento apresente alguns outros componentes. Há necessidade, por exemplo, de maior número de reservatórios para os solventes. Podemos ter agora um reservatório para a fase aquosa e um outro para um solvente orgânico, como o metanol ou acetonitrila. A bomba de alta pressão pode ser conectada a esses reservatórios de fase móvel por meio de uma válvula controlada eletronicamente e que permita a aspiração, ora do solvente A, ora do solvente B. É comum equipamentos com válvulas para a seleção de até 4 canais diferentes, ou seja, permite a mistura de até 4 solventes para compor a fase móvel. Nestes sistemas, a mistura é feita pelo próprio equipamento e não é mais necessário o preparo de uma nova fase móvel para cada teste realizado. Outro ponto de grande importância é a possibilidade de ajuste da proporção dos solventes de forma fácil e dinâmica, mesmo durante as separações. Este modo é chamado de gradiente de baixa pressão, vez que a mistura dos solventes é realizada antes da bomba, numa região do sistema onde a pressão ainda é próxima à atmosférica. Outra forma também. Então, ele seleciona no computador, né? Quero trabalhar com, sei lá, 20% de hexano, 70% de água e 10% de éter, certo?
Daí na outra análise, não, 50% de água e 50% de acetona. Aí o programinha vai selecionando, ele só tem que ter lá em cima os 4 ou 3 ou 2 frascos sempre cheio com solvente. Bastante utilizada para a geração de gradientes é o uso de 2 bombas. Ligando cada uma destas bombas a um solvente diferente e ajustando-se a vazão destas, é possível programação da proporção dos solventes a qualquer momento da corrida. Neste sistema de 2 bombas, a mistura dos solventes é feita depois das bombas e, por este motivo, o modo é denominado de gradiente em alta pressão. Então, para utilizar uma fase móvel com 50% de cada solvente, basta que a vazão de ambas as bombas seja ajustada para o mesmo valor. Se o objetivo é uma vazão total de 1 ml por minuto, cada bomba deve ser ajustada então para 0,5 ml por minuto. Se repetirmos a separação que foi feita utilizando o modo isocrático, mas agora utilizando gradiente, podemos, em uma condição hipotética, iniciar a separação com fase móvel composta por 30% metanol e 70% água. Após algum tempo, suficiente para que as primeiras espécies sejam separadas, a proporção de metanol passa então a ser aumentada. Com isso, a força eluente da fase móvel aumenta, possibilitando acelerar a saída das espécies com maior afinidade pela coluna. No final, todos os analitos são detectados sem que muito tempo seja necessário para a separação. Agora, o equipamento que acabamos de montar já é um modelo bastante comercializado. Permite a realização de experimentos diversos sem que seja desperdiçado tempo com a preparação de inúmeros solventes ou mesmo com corridas muito longas. Por fim, se adicionarmos ainda um injetor automático no lugar do manual, teremos agora um equipamento muito parecido a um dos que possuímos no laboratório didático do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, USP. Nesta aula de animação 3D, iremos ver quais os componentes de um equipamento de HPLC. A ideia é mostrar em uma sequência de vídeos quais as estratégias utilizadas para a determinação de princípios ativos de fármacos presentes em uma mistura. Como trata-se de um equipamento para separação de espécies em fase líquida, os reservatórios contendo solventes que são utilizados para compor a fase móvel são o início de qualquer sistema HPLC. Para viabilizar uma separação, costuma-se utilizar alguns tipos de solventes, como neste exemplo, em que água acidificada com ácido fosfórico é utilizada como solvente A. Temos também THF para compor a fase móvel, sendo que este solvente está disponível no canal D do equipamento. Do outro lado, temos metanol ligado ao canal B e acetonitrila disponível no canal C. Ao fundo, temos um quinto frasco de solvente, onde se encontra uma solução que é utilizada apenas para a limpeza de certas partes do equipamento. Em resumo, temos disponível A, água em pH 2,5, como B, metanol, C, acetonitrila e D, THF. Caso seja necessário algum outro solvente para compor a fase móvel, um destes frascos terá que ser removido para que o outro solvente seja incluído em um dos canais. Como vocês podem ver, os tubos que transportam os solventes vêm para a parte frontal do equipamento, passam pelo rack de suporte de solventes e entram no aparelho chamado de degasificador. Como solventes utilizados costumam possuir gases dissolvidos, o que pode atrapalhar os experimentos, é comum passar a fase móvel por este dispositivo. Após o degasificador, uma, duas ou mais bombas de alta pressão podem ser utilizadas. Neste equipamento aqui apresentado, apenas uma bomba de duplo pistão e do tipo quaternária é utilizada. Os pistões são responsáveis por puxar a fase móvel dos reservatórios
e fazer com que esta flua através de todo o percurso analítico. Se vocês olharem bem, verão que a parte inferior de cada um desses pistões são ligadas a tubos e que estes tubos são reunidos em um conector polimérico na forma de T. Deste conector sai então um outro tubo que segue até um compartimento na parte lateral esquerda, para onde são direcionados também os tubos provenientes do degasificador. Removendo a tampa deste compartimento, vemos que há uma válvula solenoide em seu interior. Assim, o que ocorrerá é que a bomba irá aspirar o solvente que for selecionado por esta válvula eletromecânica. Quando se desejar uma mistura entre os solventes, basta então que esta válvula fique alternando entre os canais. Então, os solventes vêm do degasificador, são selecionados pela válvula de 4 vias, chegam aos pistões e são direcionados para uma válvula manual de purga. A válvula de purga pode ser aberta e serve para selecionar se a fase móvel que vem dos pistões será direcionada para a coluna ou para um tubo de descarte. Quando a válvula é ajustada para a posição de análise e não para a de descarte ou purga, a fase móvel será então direcionada por um tubo metálico até um dispositivo de mistura. É nesse dispositivo mixer que a mistura de solventes propelidos pela bomba é eficientemente homogeneizada. Depois de sair do mixer, a fase móvel retorna por um tubo metálico e adentra o próximo gabinete abaixo. Neste caso, temos um injetor automático de amostras. A ideia é que um pequeno volume de amostra a ser submetido à análise seja aspirado de um frasco por uma seringa e seja então introduzido no percurso da fase móvel. Após a injeção, a fase móvel irá transportar o plugue de amostra e fazer com que ele chegue até a coluna de separação. Neste equipamento, porém, a coluna é precedida por uma pré-coluna e ambas são mantidas no interior de um forno. Então, antes de chegar à coluna analítica, a amostra que é transportada pela fase móvel passa por uma coluna de guarda, ou pré-coluna, que serve para proteger a coluna de separação de componentes nocivos que possam estar contidos na amostra. Apenas após a pré-coluna, a amostra é direcionada à coluna analítica, onde os analitos contidos na amostra poderão ser separados uns dos outros. No final da coluna, a fase móvel contendo os analitos segue por um tubo até um detector. Neste equipamento, temos um detector espectrofotométrico convencional, ou monocanal. O tubo que sai da coluna chega então a uma célula em fluxo, onde medidas de absorção de radiação eletromagnética são realizadas. Realizada a detecção, a fase móvel e os analitos são transportados. Então, lá em cima é um espectrofotômetro. Aqui o coração do nosso aparelho, que é a nossa fase fixa. Passou pela fase fixa, vai para o espectrofotômetro. Que, na maioria das aplicações analíticas, é direcionado para um frasco de descarte. Aqui, os tubos vindos da célula em fluxo e do sistema de purga são reunidos em um tubo maior e direcionados para um frasco para a coleta de líquidos. Para este equipamento, é neste frasco que termina o trajeto da fase móvel, que é bombeado o tempo todo através do percurso analítico. É também aqui que é descartada a amostra após ser detectada. Agora, todas essas partes precisam ser controladas segundo programação do analista responsável. Assim, temos um módulo de comunicação que reúne todas as demais partes e permite que estas sejam controladas por um software de gerenciamento e coleta de dados. Este é o equipamento de HPLC que utilizarei para as análises que apresentarei nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e que também assistam às próximas aulas. Sugestões, dúvidas e críticas construtivas. Nesta aula animação 3D, iremos ver como pode ser feita a separação de 3 analitos contidos em um fármaco. A ideia é determinar paracetamol, cafeína e ácido acetil salicílico. Então, aí ele vai dar um exemplo de como é feito. Ele pegou um comprimido, né? Que tem o quê? Cafeína, ácido acetil salicílico e paracetamol. Diluiu esse comprimido e vai fazer a dosagem dos 3 analitos. Em comprimidos analgésicos.
Observando a estrutura desses três analitos e buscando por propriedades físico-químicas disponíveis na literatura, concluímos que há nas moléculas ligações duplas conjugadas. Isso indica que estas espécies absorvem radiação UV e que eu posso adotar o detector espectrofotométrico para as medidas. Um problema, porém, é que é muito provável que estas espécies absorvam radiação em regiões similares do espectro. Por isso, há de se separar estes analitos antes da detecção. Vemos ainda que, além de facilmente polarizáveis, estas moléculas apresentam grupos que permitem interações intermoleculares fortes, como dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio. Estas características resultam em baixa pressão de vapor e direcionam a separação para métodos em fase líquida. Agora, se obtivermos os coeficientes de partição octanol água, veremos que há maior afinidade destas espécies pela fase orgânica. Assim, se obtivermos um mapa de potencial eletrostático dos três analitos, veremos regiões de maior concentração de carga, indicado em vermelho ou azul. Mas veremos também que há em cada uma das moléculas uma porção diferente em verde, indicando uma região hidrofóbica e justificando a afinidade por uma fase orgânica. Devido a isso, será utilizada uma coluna preenchida com fase estacionária também hidrofóbica, neste caso, C18. Como irei utilizar uma fase móvel composta por metanol e água, ou seja, uma fase mais polar que a estacionária, a separação será realizada então em modo de fase reversa. Abrindo o software de controle, podemos ver que eu já deixei o equipamento ajustado para a vazão de 1 ml por minuto. A composição da fase móvel foi ajustada para 40% de fase A, ou água em pH 2,5, e 60% de metanol, disponível no canal B. Já as fases C e D não serão utilizadas nessa separação e, por isso, foram ajustadas para 0%. O detector eu estou ajustando agora para 230 nanômetros e a temperatura do forno em 30 graus Celsius. Já o tempo de análise foi ajustado em 10 minutos de corrida. Para o primeiro teste, eu preparei uma solução padrão que contém os três analitos solubilizados na própria fase móvel. E irei colocar este vial no interior do injetor automático. Abrindo a aba do software para o início da corrida, podemos então injetar o padrão e ver o que acontece. O frasco contendo a solução padrão foi colocado na posição 1 do injetor automático. Quanto ao volume de amostra, irei trabalhar com 5 microlitros. Escolhendo então o nome do arquivo e pasta, podemos iniciar a separação. No injetor automático, vemos que a agulha está aspirando o padrão e o introduzindo no percurso analítico. Já no software de controle, temos acesso aos dados referentes a esta separação. Do lado direito estão os parâmetros de corrida, como vazão, pressão e outros. Na parte inferior, temos acesso aos dispositivos que compõem o HPLC, como os reservatórios de onde a fase móvel está sendo puxada, bomba de solventes, injetor automático, forno onde está posicionada a coluna e também o detector. Já neste gráfico, temos o sinal de absorbância do detector sendo plotado em função do tempo, ou seja, o cromatograma. No início da corrida, ao solicitar que o sinal seja apresentado de forma amplificada, vemos apenas alguns ruídos na linha base. Após algum tempo, porém, é possível notar que os primeiros picos aparecem e, depois de pouco mais de 5 minutos, o terceiro pico é registrado e a separação é terminada. No final, são apresentados os picos para os 3 analitos injetados. Como vocês podem ver, paracetamol, cafeína e ácido acetil salicílico foram completamente separados, isto é, apresentaram separação de linha base em tempo pouco maior que 5 minutos. É preciso citar também que toda a corrida foi realizada com composição de fase móvel fixa, ou seja, em modo isocrático de análise. Espero que vocês tenham gostado e que também assistam aos próximos vídeos. Sugestões, dúvidas e críticas construtivas são bem-vindas. Por favor, deixem
Nesta aula Animação 3D, iremos ver uma das estratégias utilizadas para a identificação de picos em um cromatograma. A ideia é dar continuidade ao último vídeo apresentado e identificar paracetamol, cafeína e ácido acetil salicílico em um cromatograma obtido de um fármaco. Para isso, continuarei utilizando um HPLC equipado com detector espectrofotométrico, coluna C18 e fase móvel composta por metanol e água acidificada. Obtendo-se alguns comprimidos em uma drogaria, é possível realizar a trituração desta amostra e a pesagem da porção a ser solubilizada e submetida à separação. Neste vai apresentado está contida uma solução que foi preparada a partir da massa pesada de alguns comprimidos analgésicos. Na folha sobre a mesa, é possível visualizar a massa média dos comprimidos triturados e também a massa pesada para análise. Na mesma folha, foi anotado ainda o fator de diluição ao qual a fração do comprimido pesada foi submetida. Após pesagem e solubilização, a amostra foi então filtrada e parte do líquido adicionado a este vial para que possa ser submetida ao processo de separação. Trabalha com quantidades pequenas. Ele pesou 0,1 grama da amostra e diluiu em 1 litro de água. Com a amostra já preparada, podemos posicioná-la no interior do injetor automático. Como desejamos proceder à identificação dos analitos no cromatograma, juntamente com a solução contendo a amostra, foram também preparadas soluções padrão de alta pureza para cada um dos analitos-alvo. Então, temos no injetor automático um vial para a amostra já solubilizada e filtrada, um vial para o paracetamol, um para a cafeína e um último vial para o ácido acetil salicílico. No software de controle, podemos solicitar então que cada uma das soluções contidas nos vials seja submetida à determinação. O primeiro cromatograma a ser obtido é o da amostra. Como esta possui os 3 analitos-alvo, são esperados então 3 picos. A solução contendo paracetamol é a segunda a ser submetida à separação. Como trata-se de um padrão de elevada pureza, apenas um pico com intensidade significativa deve ser registrado. Este comportamento... Então, repare, ele sempre injeta o padrão. O que é o padrão? O padrão é o que ele já sabe que vai conter no comprimido, no caso. Depois ele vai sempre fazer uma comparação entre o que ele sabia e o que ele suspeita que tem, para determinar a quantidade daquilo que ele suspeita, ver se realmente tem aquela quantidade. Deve ser observado também para o terceiro cromatograma, neste caso, o da cafeína. O mesmo deve ser observado para a solução referente ao ácido acetil salicílico, o quarto cromatograma obtido. Além do software de controle, todos os equipamentos de HPLC disponíveis possuem um software de tratamento de dados. Abrindo esta ferramenta, é possível realizar uma comparação entre o cromatograma da amostra e o dos padrões. Podemos, por exemplo, abrir o cromatograma da amostra e sobrepor o sinal registrado para o paracetamol. Com isso, vemos que o pico referente à solução contendo paracetamol se sobrepõe apenas ao primeiro sinal obtido da amostra. Se o cromatograma da cafeína for também sobreposto, podemos concluir que o tempo de retenção ou eluição deste analito, para esta condição de análise, coincide com o segundo pico da amostra. Por fim, sobrepondo-se o sinal registrado para o ácido acetil salicílico, verifica-se que o último pico no cromatograma se refere a este analito. Esta forma aqui apresentada para identificação de um dado analito em um cromatograma é apenas uma das formas possíveis. É muito comum utilizar-se também o método de Spike, onde a atribuição de um pico é realizada pela adição do padrão sobre a solução da própria amostra. Neste caso, após a separação,
verifica-se qual foi o pico da amostra que sofreu incremento em sua intensidade. Finalizando então esta aula, como sabemos que a amostra possui apenas paracetamol, cafeína e ácido acetil salicílico, para esta condição de análise, podemos afirmar que o primeiro pico do cromatograma se refere ao paracetamol, o segundo, cafeína, e o terceiro pode ser atribuído ao ácido acetil salicílico. Espero que vocês tenham gostado desta aula e que também assistam aos próximos vídeos. A aula Animação 3D a ser apresentada trata sobre a quantificação de um analito em uma dada amostra. Como apresentado nos últimos vídeos, é possível realizar a separação de paracetamol, cafeína e ácido acetil salicílico utilizando o modo isocrático e fase reversa com metanol e água como fase móvel. Já para a quantificação destas espécies, é necessário que a intensidade do sinal da amostra seja comparada com o sinal de alguns padrões de concentrações conhecidas. Assim, preparou-se 5 soluções padrão para que a comparação e quantificação sejam realizadas. A primeira destas soluções é composta por 1 mg por litro de cafeína, 5 mg por litro de ácido acetil salicílico e 5 mg por litro de paracetamol. Para a segunda solução, estas concentrações foram dobradas. Já para as soluções seguintes, as concentrações foram incrementadas até que, no quinto vaio, preparou-se uma solução contendo 20 mg por litro de cafeína, 60 mg por litro de paracetamol e 60 mg por litro de ácido acetil salicílico. Resumindo, a concentração de cafeína é então variada de 1 a 20 mg por litro, enquanto paracetamol e ácido acetil salicílico possuem concentração variando de 5 a 60 mg por litro. Com os padrões já preparados, podemos colocá-los no interior do injetor automático e proceder, uma por uma, às determinações. Quando se possui um número maior de amostras, é possível programar o injetor para a realização das corridas automaticamente. Assim, basta selecionar as soluções a serem submetidas à determinação, além do método de análise e parâmetros como o volume de injeção e outros. Realizadas as corridas da amostra e dos 5 padrões, pode-se então proceder o tratamento dos dados para a quantificação. Sobrepondo-se cada um dos cromatogramas dos padrões, fica nítido que a intensidade dos picos é aumentada sempre que um padrão de maior concentração é utilizado. Sobreposto também o cromatograma da amostra, vemos que o sinal dos analitos se encontram entre os sinais do padrão de menor e de maior concentração. Além da necessidade de realização de réplicas e validação de um método analítico, para que resultados confiáveis sejam obtidos, é importante que este parâmetro seja também atendido. Isso porque, fora da faixa compreendida pelos padrões, não se pode afirmar qual o comportamento a ser obtido. Assim, caso haja perda de linearidade ou algum outro problema, se a amostra não está sendo comparada com padrões de concentrações próximas, erros podem estar sendo introduzidos na medida. Agora que sabemos que a diluição ao qual a amostra foi submetida adequa-se à curva de calibração, podemos passar para a etapa de integração dos picos. Como exemplo, vou abrir o cromatograma da amostra e realizar manualmente a sua integração. Após definição de cada um dos picos, posso solicitar ao programa que apresente os dados de integração. Na tabela apresentada é possível visualização dos dados de área, assim como o tempo de retenção e altura para os 3 picos já identificados. Realizando-se esse procedimento de forma automática para todos os padrões, é possível também programar o software para que os cálculos de quantificação sejam realizados automaticamente. Como exemplo, porém, irei obter a tabela de um dos picos e realizar o tratamento dos dados manualmente. Para simplificar o entendimento, irei utilizar o programa Excel para plotar os dados em um gráfico do tipo XY. Nesta tabela são apresentados os dados de integração do pico do paracetamol para todos os 5 padrões avaliados.
Como vemos, tanto a altura como a área do pico são incrementados conforme aumenta-se a concentração de P1 até P5. Para a quantificação, pode-se utilizar tanto a área quanto a altura de um pico. Utilizando-se, por exemplo, os dados de área, é possível plotar-se a curva analítica ou de calibração e obter-se a sua equação. Como visto, o gráfico apresenta-se linear para o paracetamol e, portanto, o ajuste também linear pode então ser utilizado. Com a equação da reta e os dados da amostra, é possível agora se determinar a concentração de paracetamol na solução problema. Sabendo-se então a massa de amostra e o volume ao qual esta foi solubilizada, pode-se então calcular a massa de paracetamol contida no comprimido submetido à análise. Para a quantificação dos demais analitos, basta que este procedimento seja repetido para cada um dos demais picos. Espero que vocês tenham gostado e que também assistam os próximos vídeos. Sugestões, dúvidas e críticas construtivas são bem-vindas. Então, aí foram finalizadas as quantificações do comprimido. Quais as vantagens do uso de um detector UV-Vis do tipo Diode Array? Este é o tópico a ser discutido nesta aula Animação 3D. Sem dúvidas, o detector espectrofotométrico é o detector mais utilizado em HPLC. Nos detectores UV-Vis, é comum o uso de lâmpadas de deutério para gerar radiação UV em uma ampla faixa de comprimento de onda. Esta radiação gerada passa então através de uma fenda e lentes e chega até um dispositivo chamado de rede de difração. Na rede de difração, a radiação incidente pode então ser dispersa em seus comprimentos de onda. Na imagem apresentada, um feixe de luz com diversos comprimentos de onda incide sobre a rede e o resultado é uma radiação com cada uma das frequências ou comprimentos de onda sendo dispersa em um ângulo diferente. No detector UV-Vis convencional, o ângulo ao qual é direcionada uma dada radiação pode ser alterado, por exemplo, pela rotação da rede de difração. Assim, pode-se ajustar o conjunto óptico para que apenas a radiação de determinado comprimento de onda saia da rede de difração, atinja um primeiro espelho, passe por uma fenda, atinja então um segundo espelho e seja direcionado para a célula em fluxo, por onde passa a fase móvel e os analitos após a separação. Mesmo depois de todos esses dispositivos para seleção da radiação, é comum que o feixe de luz ainda possua alguns componentes indesejados. Assim, antes de chegar à célula em fluxo, pode-se passar a radiação por filtros capazes de remover a radiação indesejada. O filtro utilizado pode também ser alterado dependendo da radiação que se deseja remover. Como visto, para alterar o comprimento de onda que se deseja que atinja a célula em fluxo, há de se ajustar novamente todo o conjunto óptico. Apesar de todo este processo ser realizado de forma automática, ele não é rápido o suficiente para que todo o espectro UV seja monitorado durante as separações. Obtendo-se imagens do software de um HPLC equipado com esse tipo de detector, podemos ver que há espaço para a seleção de apenas um comprimento de onda. O mesmo ocorre com o cromatograma obtido, onde apenas um comprimento de onda é utilizado para a medida de um pico. Um segundo tipo de detector UV-Vis, muito utilizado em HPLC, é denominado de Diode Array, ou rede de diodos. Este detector utiliza as mesmas fontes de radiação utilizadas nos demais modelos disponíveis. Porém, após passar pela fenda e lentes, todo o espectro de radiação é diretamente enviado para a célula em fluxo. Ou seja, a amostra é, ao mesmo tempo, submetida à radiação de diversos comprimentos de onda. Para este detector, apenas após a radiação ter passado pela célula em fluxo, é que a mesma é direcionada para a rede de difração.
Outra diferença deste detector é que todo o conjunto óptico, inclusive a rede de difração, não permite movimentação, ou seja, todos os componentes são mantidos fixos durante as medidas e cada comprimento de onda possui um ângulo também fixo com relação à superfície da rede. Por último, ao invés de um único elemento sensor, é utilizado aqui uma rede de diodos, ou seja, um para cada comprimento de onda que se deseja medir. É comum o uso de arrays contendo mais de 1.000 ou mais de 2.000 sensores. Como a medida do sinal elétrico desses sensores pode ser realizada de forma extremamente rápida, durante toda a corrida, todo o espectro UV-Vis pode ser continuamente monitorado e gravado em disco. Isso traz grandes vantagens em uma análise. A primeira é que, tanto durante a separação como após, na etapa de tratamento dos dados, pode-se solicitar ao programa que o cromatograma seja apresentado em diversos comprimentos de onda. Como neste exemplo, em que estou solicitando que o cromatograma do paracetamol, cafeína e ácido acetil salicílico sejam plotados em 230, 254 e 272 nanômetros. Passando-se de uma condição para outra, vemos que a intensidade do sinal de cada pico é diferente para cada comprimento de onda avaliado, o que nos permite então obter o sinal de um dado pico utilizando-se a radiação, onde a detectabilidade é a maior possível. Uma forma ainda mais fácil de se avaliar qual o comprimento de onda em que uma espécie apresenta maior sinal é através das curvas de nível. Assim, é possível avaliar-se por este gráfico qual a região do espectro em que maior absorção ocorreu para um dado pico, ou é possível obter-se ainda a região do espectro em que todas as espécies absorvem radiação. Um ponto também de grande importância neste detector é o acesso ao espectro de absorção UV-Vis e a possibilidade de compará-lo com um banco de dados para a identificação das espécies sem que seja realizada a injeção de padrões. Tomando-se como exemplo o primeiro pico, vemos que o máximo de absorção para esta espécie situa-se em comprimento de onda próximo a 246 nanômetros. Obtendo-se o espectro do paracetamol, é possível notar que o comprimento de onda de máxima absorbância coincide com o registrado pelo Diode Array e também que o perfil dos espectros são muito parecidos. Clicando-se sobre o segundo pico, o mesmo pode ser realizado, sendo que neste caso há coincidência com os dados obtidos para a cafeína. Este processo pode ser repetido também para o terceiro pico, ou o mesmo pode também ser identificado por exclusão, vez que sabemos que a amostra possui apenas 3 espécies. Neste gráfico do lado inferior direito, pode-se visualizar o perfil de um dos picos em mais de um comprimento de onda, ou pode-se também obter informações sobre a pureza cromatográfica de um dado pico. Se utilizarmos o terceiro pico como exemplo, vemos que os espectros para 3 regiões distintas desse pico são sobrepostos no gráfico. Um dos espectros representa o sinal obtido no topo do pico, um segundo para a região do pico onde a absorbância está diminuindo e um terceiro para o início do pico, onde a absorbância está aumentando em função do tempo. Tomando-se o espectro no topo do pico como referência, é possível fazer então uma comparação entre os sinais e avaliar se há alguma outra espécie que também está sendo medida. Para as espécies aqui avaliadas, os espectros coincidem com o registrado para substância pura e não foi verificado desvio significativo no comparativo de espectros para o método de 3 pontos, ou seja, início, máximo e fim do pico. Assim, há fortes indícios de que os picos em questão não apresentam outras espécies coeluídas que absorvam radiação, o que é comprovado também pelos cálculos de pureza apresentados pelo próprio programa. Para melhor exemplificação acerca da pureza cromatográfica, realizei esta mesma corrida, mas em uma condição onde os picos não são separados. Observando-se o cromatograma, já é possível notar que há certa deformação no pico. A sobreposição, porém, fica mais evidente
quando vemos que o perfil do espectro de absorvância para regiões distintas do pico não coincidem, o que é muito mais fácil de ser visualizado pelo gráfico de pureza em 3 pontos, e também numericamente obtido pelos dados de similaridade entre os espectros, cujos valores apresentam-se abaixo do que defini como limite, ou threshold. Esse método de 3 pontos é apenas uma das formas possíveis de se obter a pureza cromatográfica de um pico. Obviamente, é possível comparar a similaridade entre os espectros obtidos ao longo de todo o pico e plotar-se um gráfico de similaridade para que possa ser avaliada a região em que a sobreposição ocorreu. É preciso citar também que o teste de pureza não é imune a falhas, sendo também necessária a avaliação dos dados por um analista para que maior confiabilidade seja obtida. Espero que vocês tenham gostado e que também assistam aos próximos vídeos. Dúvidas, sugestões para as próximas aulas e críticas construtivas? Nesta aula Animação 3D, irei demonstrar como funciona o modo gradiente de análise. Todas as espécies que submeterei à separação possuem características que permitem o uso de fase reversa e detector UV-Vis. Neste caso, utilizarei o detector Diode Array para as medidas. Em cromatografia em fase reversa, quando a fase móvel é composta por um solvente orgânico e água, quanto maior a proporção de solvente orgânico na fase móvel, mais rápido os analitos serão eluídos através da coluna. Para demonstrar esse efeito, realizei uma corrida de uma solução padrão contendo os 4 analitos alvo e utilizei uma fase móvel composta por 60% de metanol e 40% de fase aquosa. Abrindo-se o cromatograma desta separação, podemos ver que, ao invés de 4 picos, apenas 3 picos com intensidade significativa foram detectados. Podemos ver também que o último pico foi registrado em tempo de aproximadamente 7 minutos. Como um detector Diode Array foi utilizado para o registro do sinal, podemos avaliar se os picos se encontram puros, ou seja, se há indícios de que mais de uma espécie está sendo registrada em um mesmo pico. Para o primeiro sinal, podemos ver que, apesar de ter ocorrido em sua cauda uma pequena sobreposição com o segundo pico, os espectros UV-Vis obtidos pelo Diode Array coincidem para 3 regiões distintas do pico. Devido a isso, em uma análise preliminar, irei descartar a possibilidade de que mais de um analito esteja sendo medido neste tempo de separação. Para o segundo pico, apesar deste não ter apresentado ombro ou qualquer outro indício de que há mais de uma espécie sendo medida, quando clicamos sobre o mesmo, vemos que o perfil de espectros para 3 regiões distintas do pico não coincidem. Ou seja, como sabemos que o cromatograma deveria apresentar sinal para 4 diferentes espécies e apenas 3 são visualizadas, concluímos que a separação não foi adequada e que há coeluição no segundo pico. Para que estas espécies tenham maior chance de se separar, é necessário que as mesmas possam interagir mais com os grupos C18 da coluna. Neste sentido, realizei a mesma corrida com os 4 analitos, mas reduzindo a proporção de solvente orgânico na fase móvel de 60% para 40%. Abrindo-se o cromatograma desta separação e ampliando-se os picos do início da corrida, podemos concluir que, realmente, havia mais de uma espécie sendo medida no segundo pico. Clicando-se sobre os picos, vemos que agora não há mais indícios de que há mais de uma espécie sendo medida em cada pico. Um problema, porém, é que se observarmos o cromatograma como um todo, vemos que o 4º pico, que antes era detectado em tempo próximo a 7 minutos, agora, mesmo após 18 minutos de corrida, não é registrado. O que ocorreu é que, reduzindo-se a força da fase móvel, todas as espécies puderam interagir mais com a coluna. Isso faz com que espécies que tenham elevada afinidade pela coluna acabem por demorar muito tempo para sair. Em resumo, com fase móvel contendo 60% de fase orgânica, o tempo de corrida é adequado para o problema em questão,
mas as espécies 2 e 3 não foram separadas. Reduzindo-se a proporção de fase orgânica para 40%, os 3 primeiros picos foram quase que totalmente separados, mas o tempo necessário para que o 4º pico fosse registrado é desnecessariamente longo. É justamente neste tipo de situação que se emprega a separação em modo gradiente. No modo gradiente, a separação iniciada com uma fase móvel de baixa força e que permita a separação de espécies que possuem menor interação com a coluna, porém, no decorrer da corrida, a composição da fase móvel é alterada para acelerar a saída de espécies que apresentam maior interação com a coluna. Então, para o modo gradiente, vou programar o sistema para iniciar a separação com uma fase móvel ainda mais fraca, composta por 30% de fase orgânica e 70% de fase aquosa. Essa composição de fase móvel será então mantida até tempo de corrida igual a meio minuto. De 0,5 a 4 minutos de corrida, a proporção de fase orgânica será aumentada linearmente até atingir 80%. Essa proporção, então, será mantida até que 9 minutos de corrida tenham se passado. Em tempo pouco maior que 9 minutos, irei retornar a composição da fase móvel para 30% para que a coluna seja novamente condicionada com a fase móvel e uma nova separação possa ser realizada. Ajustadas as etapas da corrida, posso solicitar que a programação seja apresentada na forma de gráfico. Com isso, vemos que para viabilizar a separação de espécies menos retidas, 30% de fase orgânica será mantida do início até meio minuto de corrida. Após este período, a força da fase móvel será aumentada e mantida constante até os 9 minutos. No final, a fase móvel retorna à composição inicial, a coluna é recondicionada e uma nova corrida pode ser iniciada. Obviamente, as etapas programadas podem ser diferentes das aqui apresentadas, devendo-se assim ser avaliadas pelo analista responsável. Dando-se início à separação, os analitos são injetados no percurso analítico e a programação de gradiente é iniciada. No gráfico inferior, os dados referentes ao cromatograma podem ser visualizados. Abrindo-se o cromatograma no software de tratamento de dados, podemos ver que, nesta condição ajustada, os 4 analitos foram separados em tempo de corrida pouco maior que 9 minutos. Neste mesmo cromatograma, podemos notar ainda uma certa deriva de linha base entre o 3º e o 4º pico, sendo esta deriva, porém, um tópico para outra aula. Espero que vocês tenham gostado e que também assistam aos próximos vídeos. Sugestões, dúvidas e críticas construtivas são bem-vindas. Por favor, deixem seus comentários. É inegável a importância dos métodos cromatográficos nos dias de hoje. São inúmeros os fabricantes de equipamentos, sendo que dentre os vários modelos comercializados se encontram também os cromatógrafos a gás, tópico desta aula Animação 3D. O primeiro ponto que se deve considerar para entender este tópico é que a absurda maioria dos métodos cromatográficos se baseiam em interações químicas como iônicas, dipolares, ligações de hidrogênio ou London. Há espécies que possuem grupos muito eletronegativos ou tamanho relativamente elevado. Esses fatores levam a interações fortes entre as espécies e acabam muitas vezes por resultar em líquidos ou sólidos de baixa volatilidade ou mesmo instáveis termicamente. Por outro lado, há muitas espécies pequenas e/ou que apresentam interações intermoleculares fracas
e, por este motivo, possuem ponto de ebulição relativamente baixos. Para esse tipo de espécie, um dos métodos mais comuns de separação é a destilação fracionada. Serve como exemplo a produção de produtos derivados de petróleo em refinarias. Alguns dos problemas do uso de processos de destilação para fins analíticos estão relacionados com o volume requerido para o procedimento, que é relativamente elevado, mesmo para pequenos destiladores de laboratório. Espécies com volatilidade próximas não podem ser separadas eficientemente por este processo, além da determinação quantitativa também ser dificultada, vez que algumas espécies, como contaminantes traço, apresentam concentrações muito baixas para serem coletadas após destilação. Apesar desses problemas, ter um processo de separação que utilize as diferenças na ebulição das espécies como ponto de partida parece interessante. Então, se em um tubo por onde passa um fluxo constante de um gás inerte for introduzida uma mistura contendo espécies voláteis, é possível que estas passem para a fase gasosa e sejam transportadas pelo gás de arraste. Dependendo da diferença nos pontos de ebulição das espécies e da temperatura ajustada na coluna, é possível também que espécies com menor temperatura de ebulição passem mais tempo na fase gasosa e que sejam transportadas com maior velocidade para fora da coluna. Isso por si só já garante certa separação de espécies com diferenças muito grandes no ponto de ebulição, mas, obviamente, não é suficiente para separar espécies com pontos de ebulição próximos. Assim, o que se faz é colocar ao longo do percurso uma espécie fixa e não volátil que possa interagir de forma diferenciada com os analitos. Essa espécie recebe o nome de fase estacionária e pode ser um sólido na forma de partículas preenchendo o interior do tubo, um líquido sobre essas partículas, um sólido poroso sobre a parede do tubo, ou mesmo um líquido na forma de um filme fino também sobre a parede da coluna. Com esse sistema, enquanto os analistas são transportados, podem agora ser separados de duas formas diferentes. Pela diferença nos pontos de ebulição, onde, com o ajuste da temperatura, é possível fazer com que os analitos mais voláteis saiam da coluna mais rapidamente. E 2. Por interações diferenciadas com a fase estacionária, onde analitos que interagirem mais ficarão mais presos e levarão mais tempo para sair da coluna. O material da fase estacionária é escolhido com base nas propriedades fisicoquímicas dos analitos. Deve-se considerar aqui as interações intermoleculares possíveis para um gás. Como visualizado pela distribuição assimétrica de cargas, indicado pelas cores vermelha e azul, a fase estacionária, composta pelo polímero polietileno glicol, apresenta comportamento polar. Este composto possui ainda seus átomos de oxigênio disponíveis como aceptores de prótons em ligações de hidrogênio, ou seja, quando utilizado, interage mais fortemente com compostos polares, principalmente se estes possuírem átomos de hidrogênio ligados a átomos bastante eletronegativos. Devido a essas características, a maior aplicação desta fase estacionária se dá para a separação de compostos contendo átomos de oxigênio, nitrogênio, enxofre e halogênios. Já como desvantagens desta fase estacionária estão a dificuldade em aplicá-la para hidrocarbonetos alifáticos e seu limite máximo de temperatura, algo em torno de 250 graus Celsius, o que é considerado baixo para a cromatografia a gás. Um outro tipo de fase estacionária, também muito comum em cromatografia a gás, é composta por polímeros contendo o grupo siloxano. O interessante deste material é que pode ser utilizado tanto para a produção de fases estacionárias extremamente apolares até fases estacionárias extremamente polares e com interações diversas. Este polímero também possui em sua estrutura átomos de oxigênio e distribuição assimétrica de cargas nesta região. Porém, diferentemente do polietileno glicol, estes átomos ficam isolados na estrutura do polímero devido aos grupos radicais que os bloqueiam. Por este motivo, os únicos grupos que participam de interações durante as separações são os radicais ligados ao polímero. Então, se os grupos ligados são 100% metila, um radical apolar, a fase estacionária terá propriedades também apolares, interagindo apenas por forças de dispersão.
Já se os grupos utilizados são 100% compostos por uma espécie extremamente polar e que permita ligações de hidrogênio, obviamente, a fase estacionária obtida terá também estas propriedades. Polaridade intermediária e interações diversas podem também ser obtidas. Basta apenas que parte dos grupos metila sejam substituídos, por exemplo, por radicais fenil ou cianopropil. Como exemplo de coluna comercial que contém dois grupos, pode-se citar a polidimetildifenilsiloxano, com 5% dos grupos como radical fenil. Ainda com relação às colunas, estas podem ser empacotadas com partículas, modelo mais utilizado hoje em equipamentos industriais para monitoramento autônomo de processos, ou capilares. As colunas capilares são as mais utilizadas hoje em equipamentos de laboratório. Consistem em um tubo de sílica fundida com diâmetro interno variando de 100 micrômetros a mais de 1 milímetro. Sua fase estacionária é disposta sobre a superfície interna na forma de uma fina camada e, para evitar quebra, estas são recobertas externamente com um polímero. Com relação ao comprimento das colunas, podem variar de 5 a 100 metros, sendo as com comprimento próximo a 30 metros as mais utilizadas. No cromatógrafo, a coluna capilar é posicionada no interior de um forno que pode chegar a temperaturas próximas de 400 graus Celsius. Na entrada da coluna, deve-se agora introduzir o gás de arraste. Este deve ser de alta pureza e, na absurda maioria das vezes, é obtido de cilindros pressurizados. Agora que o sistema de separação com gás de arraste, coluna e forno já está montado, é possível torná-lo apto para aplicações analíticas pela inserção de um injetor de amostras no início da coluna e um sistema de detecção no fim desta. No injetor aqui utilizado, há um septo ou selo de silicone que é perfurado por uma seringa durante a injeção. Há também um tubo, comumente de vidro, chamado de liner. Ambos costumam ser contaminados por componentes da amostra, sendo bem comum a substituição do septo e selo de vedação e a limpeza ou substituição do liner. A forma mais utilizada de injeção de amostras líquidas ou gasosas no cromatógrafo a gás é por meio de uma seringa que pode ser manual ou controlada por injetor automático. Há diversos tipos de injetores e modos de injeção. No mais utilizado, a seringa contendo a amostra perfura o septo de silicone até que sua ponta chegue ao liner. Como é comum que contaminantes sejam liberados pelo septo durante o procedimento, parte do gás inerte que adentra o injetor é descartado por um orifício de purga do septo. Assim, ocorre uma espécie de limpeza contínua do septo, sendo que, se algum componente for liberado, este será imediatamente transportado para fora do injetor pelo gás de purga. O gás de arraste segue então através do liner, sendo que o sistema permanece aquecido para garantir que toda a amostra seja volatilizada. O volume introduzido pela seringa costuma ser próximo a 1 microlitro, o que gera significativo volume de vapor. Devido a isso, para líquidos, é comum que grande parte deste vapor seja descartado e que apenas uma pequena fração seja introduzida na coluna. Ou seja, o gás que adentra o liner e também o vapor da amostra são divididos em duas partes. A maioria das vazões e pressões no sistema podem ser ajustadas por software, o que torna fácil alterar a razão do split. Isso é interessante, pois possibilita a determinação de analitos em uma ampla faixa de concentração, bastando para isso aumentar ou diminuir a fração injetada na coluna, ou seja, a razão do split, de acordo com a concentração do analito na amostra. Se o método tiver sido desenvolvido com injeção de volume de amostra adequado, escolha correta da coluna e das programações das temperaturas, após injetada a amostra, as espécies percorrerão a coluna e sairão separadamente ao final. Então, se na saída da coluna for adicionado um detector apropriado, é possível agora o monitoramento das espécies e a obtenção do cromatograma.
Apesar da absurda maioria dos detectores utilizados em GC possuir princípio de funcionamento diferente do HPLC, o sinal registrado, ou seja, o cromatograma, possui perfil idêntico, sendo possível obtenção de informações qualitativas e quantitativas. O FID, ou detector por ionização em chama, é, sem dúvidas, o mais utilizado na saída da coluna em cromatografia a gás. Este consiste em uma espécie de bico de Bunsen que utiliza hidrogênio como combustível e oxigênio de ar sintético como comburente, ambos comumente obtidos de cilindros pressurizados. Com a queima desses gases, apenas vapor da água e calor são gerados na chama. O gás de arraste, inerte, sai do capilar e chega o tempo todo à chama. Então, quando os analitos saem da coluna, podem entrar em combustão e ter como alguns dos produtos CO2, água e apresentar como intermediários íons. Assim, se for adicionado um segundo eletrodo coletor sobre a chama e aplicada uma diferença de potencial entre o queimador e o coletor, é possível que parte dos elétrons do processo de formação e consumo de íons sejam supridos e consumidos pelos eletrodos, o que resultará em um sinal de corrente elétrica. Trata-se de um processo redox que envolve majoritariamente a formação de íons, CO2 e água. Assim, quanto maior a quantidade de espécies que chegam à chama e quanto maior o número de carbonos desta, maior a probabilidade de formação de íons e também o sinal obtido. Devido a esses fatores, é muito comum se referir ao FID como um detector que responde à massa de analito em função do tempo. No entanto, o mais correto é levar em consideração também o estado de oxidação das espécies, principalmente para pequenas moléculas. Como dica, não se deve utilizar o termo cromatógrafo gasoso para nomear este equipamento. O correto é cromatógrafo a gás. A fase móvel é gasosa e a técnica, sim, pode ser denominada de cromatografia gasosa. Mas o equipamento, assim como não chamamos a coluna de gasosa, não deve ser denominado desta forma. Por fim, esta configuração de equipamento aqui montada, com injetor split-splitless, com coluna capilar e detector FID, é uma das mais vendidas hoje. Como exemplos, pode-se citar sua presença em laboratórios farmacêuticos para determinação de solventes residuais, em empresas alimentícias para determinação de aromas e álcool ou contaminantes em bebidas, em empresas cosméticas para fragrâncias e também em refinarias de petróleo e muitas outras.